Família, somos um. E perdoar é escolher amar. Então hoje nós vamos aprender sobre família, sobre perdoar e sobre amar. Alguém sabe o que é amar o próximo? É o quê? Amar o próximo. Amar o próximo é você cuidar dele. Amar o próximo é você cuidar do seu próximo. É você cuidar dele. Se ele cair, você vai rir? Isso é amor? Não. E quando cantar, vai rir? Outras pessoas. Você dá um empurrão no seu amigo. Isso é amor? Sobre empatia. Nós estamos na igreja, nós nem vamos aprender hoje sobre amor e sobre perdoar. Eu vou tirar isso aqui. Gente, todo mundo está me ouvindo? Sim! Eu estou só sobre essa coisa aqui. Então hoje nós vamos aprender sobre família. E o nosso versículo está bem aqui, ó, em Efésios 4:32, que diz assim, ó: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Quem aqui erra quase todo dia, gente? Vocês erram? Em casa com a mamãe, na escola, todo mundo erra, não erra? Sabia que Jesus Cristo perdoa você pelos seus pecados? Quem já teve um amiguinho do lado que fez você ficar chateado, que fez você ficar entristecido? Todo mundo? Sim? Então, Jesus, ele perdoou você. E ele fala bem assim, ó, que você precisa perdoar o seu amigo também. Você precisa perdoar a sua família. Você precisa perdoar o seu amiguinho. A sua família não é só aquela de sangue, não. A sua família é a igreja do Senhor. Nós somos uma família em Cristo. Irmãos em Cristo. E nós precisamos perdoar uns aos outros. Crianças, na Bíblia fala bem assim, Ezequiel: se você não perdoar o outro, como que Deus vai te perdoar? Se você não perdoar seu amiguinho? Deus, ele te perdoou, Ezequiel, por um xingamento, por algo que às vezes você fez sem querer. Deus te perdoou. E nós precisamos perdoar o outro, né, Natália? Né, Natália? Nós precisamos perdoar. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica muito rápida. Deixa eu ver. Eu preciso. Calma aí. Vem aqui, rapidinho. Espera aí, gente, ó. Tá vendo esse palitinho aqui? Tenta quebrar. Quebrou, você viu? Tenta quebrar esse aqui. Vai. Você viu, gente? Espera aí. Vocês viram que não quebra? Vem você, filho da Lorena, maiorzinho. Vem cá. Tenta quebrar esse. Olha, ele quebrou. Não quebrou fácil? Tenta quebrar esse aqui. Pode deixar. Tenta quebrar esse. Segura. Isso, vai. Mostra pra todo mundo. Vai, força. Força. Não quebra, né? Não. Olha,
obrigada. Vocês viram, crianças? Olha, quando você está sozinho, você fica frágil. É fácil você sair da presença de Deus. Quando, ó, ele vai tentar, ó. Força, força, força. Quebrou. Tenta quebrar isso aqui, agora. Assim, ó, todos juntos. Pega assim, todos juntos. Tenta, força, força. Ai, tia. Força, força, força. Não foi, Pera aí, então vamos lá. Agorinha. Quando vocês estão unidos, vocês têm força. Você permanece na presença do Senhor. Você permanece em união com seus amigos quando vocês estão unidos. Quando você está sozinho, você fica com mais raiva. Você sai da presença de Deus. Você fica com pensamentos negativos. Porque não tem ninguém para te ajudar a permanecer de pé. Então sozinho você fica o quê? Fica frágil. Fica frágil, fica fraco. E juntos vocês são mais fortes, mais unidos. Então juntos vocês são mais fortes, mais unidos. E assim que Deus quer que nós sejamos unidos. Unidos na nossa família. Unidos, Sarinha, na casa de Deus. Então vem cá. Vem cá. Tem que pegar assim, ó. Entendeu? Um no meio. Não, de outra forma não, assim. Entendeu? Essa coisa que quebra, mas não quebra. Por quê? Vocês estão unidos. Vamos lá. Olha, todo mundo tá tentando. Assim não, é com a mão. Assim, ó, gente, ninguém consegue. Ninguém consegue. Porque vocês estão unidos. E unidos, vocês são mais fortes, crianças. Então, vocês precisam se unir mais com seus familiares, se unir mais com a amizade, né? Quebrar toda barreira, toda divisão. E precisam trabalhar em união. Porque na união Deus está, ó. Na desunião Deus não está. Amém? Amém. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre José. Quem conhece José? Amém? Você conhece José? Hoje nós vamos falar sobre José. José foi um grande exemplo para nós. José, crianças, ele tinha muitos sonhos. Quem tem sonhos aqui? José, ele tinha muitos sonhos também. José, ele tinha tantos sonhos que ele era considerado sonhador, Sarinha. José era considerado um sonhador porque ele sonhava muito. E os seus irmãos tinham inveja dele. Sabe o que os seus irmãos fez? Venderam José para ser escravo. Olha só. Imagina, seu irmão te vender como escravo. Você não ia ficar triste e chateado? Se seu irmão te vender como escravo, vender você para os outros, quem ia ficar feliz? Ninguém, né? Quem ia ficar triste? Eu ia ficar triste. Sabe o que José fez? Ele foi vendido e ele virou um escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Só que aconteceu, sabe o que, crianças? Na casa de Potifar, ele foi preso. Olha, ele foi preso injustamente. Quem aqui já foi acusado de algo que não fez? Eu já. Quem aqui já sofreu algo, a mamãe pôs de castigo e você não fez nada? Foi engano, né? Pois é. Ó, ele foi preso. Ele foi preso injustamente. Pensa. Então ele foi vendido por escravo. Ele foi vendido para ser escravo. Ele foi preso. Tudo isso injustamente. E Deus estava com ele. Sabe o que aconteceu, crianças? José, ele tinha sonhos. Uns sonhos que os irmãos dele invejavam muito. Porque nesse sonho, ele via as espigas se curvando diante dele. Então o Senhor estava mostrando para ele uma visão, mostrando o que ele seria, né? Então quando alguém se curva a uma pessoa é porque ela é uma pessoa muito importante. Então nesse sonho, quando
queria ser uma pessoa importante. Aí o que aconteceu? Deus falou que tem um propósito na sua vida, aí começa a acontecer tudo errado. As coisas começam a dar tudo errado, você começa a ficar triste. Mas sabe o que você precisa fazer nesse momento? Permanecer na casa de Deus, permanecer com a sua fé na presença do Senhor. E aqui ele foi preso. Lá no Egito tinha o rei Faraó, tinha Faraó. E Faraó estava tendo muitos sonhos. Qual que é o nome dele? Ito. Ei. O Ito, senta aí, vai. Olha, sabe o que aconteceu com o Faraó? Ele estava tendo muitos sonhos. E ele queria alguém para revelar o que aconteceu com esse sonho. O que era o significado desse sonho. Então ele chamou quem? José, que estava preso. Então José foi lá e revelou os sonhos. Falou assim, ó, Deus está te mostrando que vai vir 7 dias de muita fartura, muita comida. Vai vir 7 anos de muito o quê? Fartura, de muita comida, né? Muito alimento. Mas vai vir 7 anos de muita fome. Então, José revelou o sonho que o faraó teve, que havia 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Então, José falou para ele, deu um conselho para ele muito bom. Sabe qual conselho foi? Você precisa separar uma pessoa para cuidar desses 7 dias e separar alimento, para que quando faltar você tenha alimento. Então sabe o que Faraó fez? José, Natália, que estava preso, Faraó falou bem assim, ó, venha você, meu governador, seu governador do Egito, da prisão. Não, ele foi escravo, foi preso e virou quem? Escravo. E depois do escravo? Governador, não é? Ele virou governador porque Faraó viu nele uma pessoa inteligente e falou, é ele mesmo que eu preciso, né? Então, ele saiu da prisão e foi e virou governador do Egito. E ele vestiu todas outras vestes, colocou ele uma nova roupa, né? E sabe o que aconteceu? Certa vez, quando veio 7 anos de fome, o que aconteceu, ó? O seu pai, o pai de José, ele tinha mais 11 irmãos. E o pai de José, nesse tempo de fome, ficou sabendo que no Egito tinha muito alimento. E ele falou bem assim, ó, para os seus filhos, vai no Egito buscar comida, comprar trigo. Lá tem muita comida. Aí os seus irmãos foram. Quando chegou lá, quem ele encontra será os seus irmãos, hein? José. Olha, os 11 irmãos de José o encontraram. Sim. Só que, será que ele reconheceu? Os irmãos reconheceram José? Não reconheceram. Mas José reconheceu. E quando José viu seus irmãos, ele chorou. Ele chorou muito de alegria por ter reencontrado seus irmãos. E ali, criançada, o que aconteceu? José chamou seus irmãos, contou para seus irmãos, eu sou seu irmão José, que vocês jogaram na cisterna, venderam como escravo. E naquele momento, os seus irmãos ficaram com medo. Ele tem poder, será que ele vai descontar? Quem às vezes aqui recebeu um empurrão e quer descontar um empurrãozinho? Não pode não, não pode, você acredita? Não pode descontar o mal pelo mal. Qual que é seu nome? Gabriel, não pode trocar o mal pelo mal. Olha, José era governador, ele encontrou seus irmãos, você acha que ele ia deixar o seu irmão passar fome? Trocar o mal pelo mal? Você acha que o José... Não. José, ele tinha Deus no coração, Ezequiel. Não vou, porque assim, quando a gente está na presença do Senhor, a gente aprende que é diferente lá fora. O mundo lá fora, criança, Gabriel, o mundo lá fora é assim, ó, bateu, levou. Na presença do Senhor não é assim, é diferente.
Nós estamos aqui para aprender que é diferente do mundo lá fora. Então, criança, deixa eu terminar agora. Então, o que aconteceu? José, ele não trocou Davi, ele não trocou o mal pelo mal, não. Ele sabe o que ele fez? Ele falou para os irmãos dele: não fiquem com medo, Gabriel. Ele disse bem assim: ó, Gabriel, não fiquem com medo de mim, eu vou ajudar vocês. E convidou todos para morar com ele. Olha só, sabe por que José fez isso? Porque José tinha um coração que agradasse a Deus, que tinha Deus, que tinha a presença de Deus. Porque se você não tiver a presença do Senhor, você não faz coisas boas. Se você não tiver a presença de Deus, você não vai fazer o bem pro seu amiguinho. Mas se você tiver Deus contigo, você vai fazer o bem. Você não vai xingar, você não vai bater. Então nós temos que buscar sempre melhorar. Falar: Deus, habita no meu coração, eu quero ser melhor. Se eu bati, me ajuda a não bater no meu amiguinho. Se eu xinguei, me ajuda nessa área a ser melhor. Então, crianças, nós podemos até errar, nós não podemos permanecer no erro. Nós temos que reconhecer e falar: Deus, eu errei, me ajuda a melhorar. Então, sabe o que aconteceu? José chamou seus irmãos para morar com ele. Então, seus irmãos foram lá, deram a notícia para seu pai Jacó. Jacó ficou muito feliz e falou assim: eu quero ver ele, o meu filho, José. Então, o Jacó e seus filhos foram todos ver José. E José abriu a casa deles para morar todos juntos. Crianças, o que nós aprendemos nessa historinha de hoje? Não ser maldoso com as pessoas. Não tratar o mal pelo mal, não revidar. A presença do Senhor, nós aprendemos que é diferente. Hoje vocês estão brincando com a palavra, que é coisa séria. Mas quando vocês for maior, vocês vão começar a entender que não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, o que nós aprendemos com José? Que José, ele teve um coração bom. Ele não trocou o mal pelo mal. E ele, no final de tudo, ele perdoou a sua família. Se ele não tivesse perdoado, ele não teria aceitado a sua família de volta. Isso que é perdão. É você perdoar e não trocar o mal pelo mal. Amém, crianças? Amém. Agora, nós vamos fazer um momento de oração, Davi, depois nós conversamos. Nós vamos fazer um momento de oração. Às vezes, você magoou alguém da sua família. Às vezes você falou algo para sua mamãe, para seu papai que não devia. Às vezes você falou algo, Ezequiel, para o seu amiguinho do lado que não devia. Na sua família, que somos nós em Cristo, ou dentro da sua casa. Então esse é o momento da gente pedir perdão ao Senhor. Pedir, né, ao Senhor para nos perdoar, assim como Ele já nos perdoou, né? Então amém, crianças? Vamos fazer um momento de oração? A Lorena vai colocar uma música pra gente. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Momento na presença do Senhor. Tem um momento para brincar, tem um momento para sorrir, tem um momento para todas as coisas. E esse momento agora é um momento de oração, amém? Isso, olha, fechando os olhinhos. Todo mundo fechando os olhos, vamos orar. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Cada um fazendo a sua parte. E deixa quem não está fazendo uma conta com Deus. Feche os teus olhos. Fala com o Senhor. Começa a agradecer pela família que o Senhor te deu. Começa a agradecer pela família que o Senhor te deu. Às vezes você tem mamãe, às vezes você tem papai, mas tem crianças que não têm papai e mamãe. Às vezes você tem alimento na sua casa. Tem crianças que não têm alimento nas suas casas. Então começa a falar com o Papai do Céu. Obrigada. Começa a agradecer, Papai do Céu, pela família. Começa a agradecer, Papai do Céu, pelo seu irmão do seu lado. Começa a agradecer, Papai do Céu, pela família que Ele te deu. Começa a agradecer, ó Papai do Céu. Obrigada, Jesus. Obrigada pela minha mamãe. Obrigada pelo meu papai. Me ensina a perdoar. Vai pedindo para Deus, me ensina a perdoar. Começa a falar com o Papai do Céu. Me ensina a perdoar o meu irmão. Começa a falar com o Papai do Céu. Eu errei, me perdoa.
ensinar a ser melhor, começa a falar com o Papai do Céu que Ele vai te ajudar a ser melhor. Começa a falar com o Papai do Céu e Ele vai te ajudar a ser melhor. Papai, obrigada, Jesus. Obrigada, papai. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela minha mamãe, pelo papai. Obrigada por o Senhor não deixar faltar alimento na minha mesa, na mesa de cada um aqui, Senhor. Amém, criança? Amém, criança? Amém? Fala assim comigo, Papai do Céu. Obrigada. Pela minha família. Obrigada. Pela família que o Senhor me deu em Cristo. Obrigada. Pelo meu amiguinho do meu lado. Obrigada. Pelos meus irmãos. Me ajude a perdoar a quem me fizer mal, a quem me magoar. Me ajuda a ter um coração que o teu Espírito venha estar em nome de Jesus. Amém? Pode ser sentada no glória a Deus. A gente, agora nesse momento, não é para conversar. Agora vamos passar pela parte da oferta. A professora Cirleide. Cadê a professora Cirleide? Cadê o Michel? Cadê a professora Cirleide? João, cadê a Cirleide? Foi chamada, ainda vamos passar por uma parte importante, que é o momento da oferta. A professora Cirleide vai passar o momento da oferta, vai falar um pouquinho sobre a oferta, qual a importância de ofertar na casa do Senhor. Enquanto, né, o Michel, cadê o Michel, os profetianos de Jesus? Vai, Michel. Vamos cantar, a casa é sua. Enquanto a gente cantar, vocês podem ofertar. Marcelo, Maria, Sonia, profetinho de Jesus. Fazer o quê? Cantar, a casa é sua, os profetinhos de Jesus. João Miguel também conhece essa música, bem Gustavo, João Miguel. Bem, a casa é sua. Quem é os profetinhos de Jesus? Vamos, gente, tá bem? Bem, Maria. Vem, profeta de Jesus, pode vir, vem, então. É os pequenininhos, é as crianças, é os menorzinhos das crianças. De nossas vozes, João Miguel não sabe dirigir, né? Não. Ele não é pequenininho. Eu tinha só pequeno. Ué, eu sei também. Não. Eu? Sabia não. Não. Responder, quer responder. Só passa atenção. Paz do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isso, porque semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então nós temos que ofertar e ensinar ao Senhor com alegria, segundo o que Deus coloca no nosso coração. Não é por obrigação nem por necessidade. Nós temos um Senhor que faz milagres. Amém? Ele vai estar louvando. Quem tiver sua festinha pode ofertar. Quando a gente começar a louvar, vocês podem ofertar. A gente vai colocar o olho na mão de vocês.
é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto vocês ficam sentados, pelas ofertas. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar estendendo as mãos para cá e vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe cada oferta, que multiplique na nossa casa, tá? Amém, criança? Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, agradecemos pela vida de cada um que ofertou na tua casa. Pai, Ele que vai derramando a tua unção e tua graça, vai repreendendo, meu Pai, a mão do teu coração, portador e vida de cada um. Que haja prosperidade, Senhor, abençoa, meu Pai, o trabalho de cada um. Em nome do Senhor Jesus.